Salve, salve, manas, minas e monas! Sejam bem-vindas e bem-vindes ao Ela Faz Assim, o ponto de encontro de mulheres incríveis. Eu sou Luísa Freire, jornalista do canal Futura, e divido essa mesa com minha parceira Bruna. Salve, podcasters! Eu sou a Bruna Camargos, educadora e produtora de conteúdo da Fundação Roberto Marinho. E temos mais uma integrante no nosso time de mulheres incríveis. Ao meu lado, Luciene Castinauá, bem-vinda. Obrigada, Lou. Aniapa aqui, trazendo a nossa saudação aí para todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer, estou bem animada em participar do programa de hoje. E chega de suspense, meninas. Eu vou aqui anunciar a nossa convidada, mas antes eu vou pegar uma colinha, tá? Para não errar nada, gente, porque o currículo aqui é grande, hein? Então, a nossa convidada é do Amazonas. Conquistou 2 medalhas de ouro no torneio sul-americano de tiro com arco em 2018. Poderosa, meu amor. Não é? Foi a primeira indígena brasileira a participar dos Jogos Pan-Americanos em 2019. Ela é a primeira indígena mulher a compor a seleção brasileira de tiro com arco. Com vocês, no Ela Faz Assim, essa mulher que vai lá e faz. Grazi Yassi, seja bem-vinda. Oi, Caturete, boa tarde. Obrigada. Estou muito feliz de participar do programa hoje aqui com vocês. E estou ansiosa pelo nosso bate-papo. Nós estamos animadíssimas, Grazi, que também se chama Iaci, que, aliás, é o nome da minha tia. Beijo, tia Iaci. Se eu não mandar beijo, ela briga, tá, gente? E é um nome que também traz muita força, né? Muita energia ancestral. E para começar a nossa conversa, conta um pouco da sua história e da sua relação com a ancestralidade indígena. O meu nome, ele tem significado, Iaci, na língua Nhangatu, significa lua. E, assim, traz muita força, que é um astro que a gente vê, que brilha poderosa no céu à noite. E, assim, a minha ancestralidade foi o que me trouxe aqui hoje, que me levou para o esporte. E, assim, é muito forte a força que a gente tem dos nossos ancestrais e toda a nossa luta em todo lugar, né? E, assim, é o que me dá força e me inspira muito para estar no meio do esporte ou em qualquer outro lugar que eu possa estar ocupando. Grazi, e assim como eu, né, nós duas pioneiras aí também, quebrando paradigmas, tabu, né, e trazendo o pioneirismo e a visibilidade para as mulheres indígenas. Como que foi esse início para você no esporte? Foi você que escolheu o arco e flecha ou foi o esporte que escolheu você? Eu digo que foi o esporte que me escolheu, porque antes do... Eu sabia que a resposta seria essa. Antes de eu saber que o esporte tiro com arco tinha nesse mundo, de que a gente podia representar nosso estado, nosso povo, de que era e um o esporte Brasil, de fato, que era um né? esporte de fato, que era um esporte olímpico, que é a competição mais importante no meio do esporte. E assim, eu não sabia. Então, eu digo que foi o esporte que me escolheu, porque foi através de um programa, de um projeto social que eu conheci o esporte. Mas, Grazi, conta um pouco pra gente como é que foi essa sua entrada no esporte. Você começou no projeto social e como aconteceu? Esse projeto social, que se chama Arquearia Indígena, ele começou no ano de 2013, quando chegou uma pessoa na escola em que eu estudava cursando o ensino médio. E ela chegou lá, avisou que ia ter uma seletiva para achar jovens arqueiros, jovens indígenas, para serem atletas de arco e flecha, que a gente conhecia como arco e flecha. E foi assim, quem idealizou esse projeto foi a Fundação Amazônia Sustentável. E, por coincidência, eu estudava na escola onde a Fundação Amazônia Sustentável fez parceria com a SEDUC e com a Samsung. Eles construíram um núcleo de sustentabilidade para atender os jovens que iam estudar no ensino médio e o ensino fundamental, através da mediação tecnológica, né? E também eles queriam levar cursos profissionalizantes para os jovens da região. E aí eu estudava lá e eu fiquei sabendo da seletiva, cheguei em casa, falei com meus pais, com minha mãe e com meu pai, falei que eu queria participar. E assim, eles sempre foram apoiadores da gente estar no meio do esporte, futebol, vôlei, natação. E o arco e flecha era uma novidade, que a gente não sabia que tinha. Tinha nossas brincadeiras, mas era uma coisa pequena.
E aí a gente fez a seletiva numa comunidade próxima. E dessa primeira vez, eles selecionaram 2 jovens que foram para Manaus fazer a seletiva, fazer uma apresentação de arco e flecha. E depois eles voltaram, isso no ano de 2013. Voltaram depois de uns meses, voltaram. E essa pessoa que chegou no início voltou, fez novas seletivas. Era a Marcelotti, que trabalhava para a Fundação Amazônia Sustentável na época. E passou 2, 3 dias em cada comunidade que ela via que tinha jovens com talentos para serem atletas. E aí ela selecionou 12 jovens. Desses 12 jovens eram 11 homens e só eu de mulher. A única mulher representando, assim, o nosso gênero feminino no esporte. E aí a gente foi para Manaus, fizemos a transição do arco nativo para o arco olímpico. Mas você tinha um contato com o arco na sua comunidade ou não? Foi uma coisa que você iniciou ali nesse projeto? A gente tinha um contato com o arco e flecha, que é o nosso arco nativo, né? Que é só a madeira, a corda e a flecha. Qual é a diferença? Sim, tem muita diferença, porque o arco olímpico ele tem muitos adereços e você tem coisas separadas. Tipo, a gente tem um punho, que é onde a gente segura, tem as lâminas, aí vem a corda, aí vem os estabilizadores, laterais e frontais, mira, tem o hash, tem o clique. E aí é muito detalhe. No nosso arco nativo, não. A gente tem o nosso arco, a corda, a flecha. Você tem aquilo e você pega, bota a flecha aqui e atira de qualquer jeito, né? De qualquer jeito não, porque a gente tem um jeito de atirar. Uma precisão, né? Até pra não errar. Ô, Grazi, é só para compartilhar com vocês, meninas, porque eu já tentei atirar com arco que a Grazi utiliza, mas é muito pesado. Não dá não, meu filho. Tem que ter treino para isso. Mas é diferente. O seu você consegue, né? O meu eu consigo. O meu é fácil. Né? Mas o dela tem que ter muita técnica, é Imagino, pesado. gente. Cada detalhe aqui que ela foi falando, eu falei, não sei nem por onde passa. Eu tô tentando imaginar o que é, né? Eu estou falando aqui, elas não vão entender o que é. Eu tinha que estar aqui para mostrar. Assim, ó, mas a gente não tá entendendo nada. Tá bem nesse caminho mesmo. Sim. Conta, só para trazer um pouquinho dessa questão do peso, porque no nosso arco e flecha tradicional, como ele é feito de utensílios naturais, ele não tem tanto peso, né? Mas o que a Grazi utiliza para treino, ele tem 2 pesos diferentes. Conta pra gente. Assim, ele tem o peso, que é do arco. Ele é feito de alumínio. As lâminas são carbono e fibra de vidro. A mira é feita de alumínio também, se eu não me engano. O estabilizador é carbono com outro material que eu não sei o nome agora. E tem os pesos, que é peso de aço ou peso de tungstênio. E aí você junta tudo. E o meu arco deve estar pesando uns 3 quilos, porque quando a gente arma, fica na direção do alvo, a gente tem que ter estabilidade para que o tiro vá no centro do alvo. Então, a gente precisa ter esse peso no arco. E isso é regulado para o atleta, para ele competir com o arco dele próprio, né? Cada arqueiro tem um peso de arco, o que ele se sente confortável para fazer um tiro bom. Já treino. O da Grazi é 20. Nossa senhora, sim, gente. Sim. 20 quilos de libras, porque a gente tem o peso do arco. Eu tinha esquecido essa parte. Tem o peso do arco, que dá 3 quilos para você ficar segurando, e o que você puxa na corda. A gente mede em libras. Eu puxo 43 libras. Isso vai dar mais ou menos... Eu tava achando 3 quilos pesado. 20 quilos você puxando aqui em 3 dedos, segurando aqui. Nossa. E aí você tem que sustentar isso. E se você puxa várias vezes por dia no treino, é de manhã e de tarde. Gente, que exercício, né? E a gente morrendo na academia, né, Bruna? Não é, gente? Estou aqui toda Vergonha. travada com esse negócio de academia. Tá puxado para mim. Ô, Grazi, você foi falando assim, sobre a sua história, né? Em como você começou no esporte. E logo pensei em 2 coisas, assim, quanto é importante, né, gente, a gente ter os projetos sociais. Os projetos sociais são fundamentais para a gente construir oportunidades. E aí você trouxe 2 elementos, né, no início da sua história, projetos sociais e educação, né? Então, esses 2 caminhos estão muito juntos aí quando a gente pensa em oportunidades e quando a gente também pensa na falta de projetos que faz com que a gente perca, né, muitos talentos. E aí, tem uma curiosidade aqui, como a gente foi falando do arco e flecha, porque você é uma atleta de alto rendimento. E eu amo essa palavra, alto rendimento. Acho muito chique. Impactante, né? Pá.
Atleta de alto rendimento, pois bem. E aí a gente sabe que essa rotina, né, de uma atleta de alto rendimento como você acabou de falar do peso, que né, quanto você atira ao longo dos treinos e tal, é uma rotina muito pesada. E aí, você é formada em ciências contábeis, gente. Para quem não sabe, cientista contábil, a Grazi. E a gente sabe também que no esporte é muito difícil conciliar essa rotina entre os treinos e entre a educação. Como é que foi para você? Você se formou antes, durante, depois de entrar no campo das competições? Como é que foi isso? Foi durante. Logo quando eu comecei no esporte, eu também comecei na faculdade. Que quando eu participei das seletivas na minha comunidade, eu estava no meu último ano do ensino médio. E quando a gente foi mesmo para ser atleta em Manaus, o projeto fez parceria com a Faculdade La Salle em Manaus. E aí consegui bolsa de estudos para quem ia fazer faculdade e quem ia estudar, quem podia, né? E aí eu comecei a treinar de dia e estudava à noite. Já comecei assim, a rotina de atleta de dia e a rotina de estudante à noite. E aí eu fui conciliando isso. Algumas tardes eu não ia treinar porque eu tinha que fazer trabalho da faculdade, ou final de semana eu ficava fazendo trabalho da faculdade, e era nisso. Treino de dia, era o treino de técnica no campo, atirando, umas 7 horas atirando, entre manhã e tarde, e também tinha o treino na academia. Ela falou treino na academia, né? Mas 7 horas atirando, eu tô assim. Sim. 30 minutos na academia. Eu, assim. 1 hora na academia. Ela faz assim, né, gente? Ela faz assim. 1 hora na academia, 7 horas no campo atirando, trabalhando a parte técnica, e à noite, 4 horas na faculdade, né? Começar. Ou seja, 20 horas acordada. Sim. Mas como é que porque isso é super importante o que a gente está falando aqui, né, gente? Porque, assim, é uma dor também para os atletas, essa coisa de você ter que abandonar os estudos para você conseguir se dedicar ao seu sonho, a se dedicar aos treinos. Acontece muito no futebol, por exemplo. Muito, né? Isso é uma... E a Grazi não, ela conseguiu fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas. Bem. É isso que eu ia perguntar, assim, se em algum momento, porque quando eu estava na universidade, eu trabalhava durante o dia, ia para a universidade à noite. Em algum momento, te deu vontade de desistir? Você achou que estava difícil demais? Como que você conseguiu superar isso? Sempre passa na nossa cabeça quando a gente está muito cansado da rotina, alguma coisa que não está bem. Sempre passa na cabeça desistir, né? Mas aí depois a gente para, pensa, repensa e a gente vê, não, isso é só uma fase. E vai passar, então a gente tem que continuar, se manter firme no objetivo. Dá para fazer as duas coisas e, assim, você estando bem, é claro que você vai ter essa vontade de desistir, mas não desista. Isso não pode... Esse momento ruim não pode definir o resto da sua vida. Você tem que continuar. Eu vou repetir isso. Não desista. Esse momento ruim não pode definir o resto da sua vida. Isso ficou lindo, Grazi. Obrigada. E é isso. Então, foi assim, nessa força, nessa garra de querer estar bem no esporte e terminar os meus estudos, porque sempre foi um dos meus objetivos de vida, fazer faculdade, poder ter uma profissão. E a gente sabe que a vida do atleta ela é limitada. Vai ter um tempo que você não vai poder mais ser atleta, porque você vai envelhecendo. Tem um prazo de vida útil, né? E aí a gente vai ter a profissão para você seguir depois que você não quiser mais ser atleta. Que bom, parabéns. Obrigada. Pelas conquistas, né? Não só no esporte, como também na sala de aula. Muito bacana. Ô, Grazi, assim como eu, na verdade, eu sou mais recente aqui no Rio de Janeiro, mas você mudou para cá em 2019 por causa do esporte, pelas oportunidades, né? E como você mata a saudade da nossa região, né? Da nossa região amazônica, por exemplo. Eu sinto muita falta do tambaqui, do peixe, né? E é difícil encontrar por aqui, né? Não é tão simples, não é tão fácil. A farinha, enfim. Como que você faz para matar a saudade? Você sente falta da região amazônica, do seu território, de estar perto dos seus? Como que você lida com isso? Assim, é porque como a gente treina o dia todo e no final do dia você está muito cansado, você se distrai. Passa a manhã e a tarde treinando na academia, você fica cansado.
Eu matava a saudade dos meus pais ligando graças a Deus que teve o WhatsApp e internet. Tecnologia ajudou A tecnologia bastante, ajudou né? bastante, eu conseguia falar com os meus pais lá. E assim, mesmo na comunidade, a minha mãe sempre fez questão de ter as coisas para conseguir falar com as pessoas, com a gente, com os filhos dela, né? Que a gente uns foram morar em Manaus e, no meu caso, eu sou a que fica andando para lá e para cá, né? Venho pro Rio, vou para Manaus, vou para Então bate casa. aqui, gata, porque somos nós. Vai, bate aí. E aí ela instalou uma antena de internet para ela conseguir se comunicar com a gente. E aí eu conseguia ligar e matar a saudade deles, mas matar a saudade da região só indo para lá mesmo. Então eu passava temporadas aqui de 2, 3, 4 meses. E aí eu ia para lá, matava a saudade de tudo, da comida, do tambaqui, da farinha. Do açaí de verdade. Do açaí de verdade. Aí eu vou começar a arrasar o açaí carioca. Não Vamos mudar é, de assunto. gente? Olha, menina. Aí só indo para lá mesmo. Aí eu, assim, com a rotina dos treinos intensa, então isso me distraía. E aí eu sempre pensei assim, eu tô aqui nesse tempo, mas vai chegar um tempo que eu vou estar lá também, eu vou poder matar a saudade de todo mundo. E, assim, é uma alegria para meus pais vendo que eu tô em busca de um objetivo bom, né? E é até legal você falar isso, que eu queria saber como que foi esse retorno, né? Você saiu de lá uma Grazi e voltou outra Grazi com vários títulos aí nas costas. Como foi essa recepção, até para sua comunidade? Você se sente também nesse lugar de referência? Sim, é muita referência. Muitas pessoas olham para mim como um exemplo. Mulher que saiu da comunidade, saiu de casa e conseguiu terminar os estudos, tem uma carreira no esporte bem-sucedida, eu digo, né? E, Diz assim... Não, né? Então é. E aí é um exemplo para as pessoas que estão lá, para as meninas, para os jovens, para as crianças também, que eles sempre veem a gente que saiu dali da região, eles sempre conheceram, porque como é um lugar pequeno, todo mundo se conhece. Então, eles viram e tomaram como exemplo. Olha, segue o exemplo da Grazi, ela foi para Manaus, estudou, terminou os estudos. Ou vai para o esporte e segue, vai em busca do seu objetivo. Para você não ficar ali na comunidade, às vezes você não tem muito incentivo para ficar ali, ou você... Não que seja um problema Não ficar, que seja um mas se você problema, quiser sair, você ter pelo menos um norte, né? Para o que você quer fazer, o que você quer seguir A questão fora das da comunidade. oportunidades. E né? apoio. As oportunidades de apoio. Assim, você saindo da comunidade, estudando, buscando conhecimento, você pode ir, você pode voltar e trazer novas oportunidades para as pessoas que estão na comunidade. Isso é interessante. Super. E Grazi, você está falando da sua comunidade e isso é bem importante a gente falar, né? Assim, Grazi, você é da etnia carapana e morou na sua comunidade até os 17 anos, certo? A gente no Brasil, né? E aí eu tô falando, generalizando, gente, me desculpem os Falando ouvintes no macro. todos, estou falando no macro. Assim, é muito difícil e para mim, assim, bate muito doído no meu ouvido quando a gente generaliza os nossos povos originários. Quando a gente começa falando como se todo mundo, sabe? Como as várias etnias que a gente tem, fossem tudo a mesma, todo mundo a mesma coisa, né? E isso é uma questão, isso é uma ignorância sobre a nossa história, né? Sobre a nossa origem, sobre as diversas etnias que compõem o território brasileiro, não é isso, meninas? Né? Vocês também devem ter ouvido muitas coisas assim que colocam em categorias muito superficiais. E aí seria muito legal assim, ouvir você falando e fazer com que a gente entendesse um pouco mais sobre a sua etnia, assim, como é a etnia carapana, o que você gostaria de destacar nesse campo? Assim, o meu povo, ele assim, é um povo pequeno, porque ele já sofreu muito com preconceito na época dos meus avós. E assim, meus avós até deixaram de passar um pouco da nossa cultura para os filhos, para minha mãe, no meu caso, e meus tios. E por causa desse preconceito, porque o meu avô viu o massacre do povo, eu esqueci o nome deles, lá no Amazonas que teve. E assim, ele teve muito medo de conseguir passar muito da cultura, porque eles poderiam sofrer essa perseguição, esse preconceito. Então, a gente perdeu muito da nossa cultura, mas a gente busca revitalizar a língua, os costumes e tudo, buscar a nossa história. E, assim, a gente é um povo muito, muito unido. Assim, os meus avós sempre buscaram estar perto dos filhos e ensinar para eles os valores humanos que a gente tem de respeito e igualdade.
E assim, mas sempre tendo cuidado, né, com quem você vai falar, onde você vai estar. E assim, a minha família, junto com eles sempre gostaram de estar junto, de fazer as coisas juntos, de fazer um mutirão para fazer uma roça, fazer uma casa, fazer farinha. A gente até chama que é da bucuri, que aí junta todo mundo vai trabalhar. Vou construir coletivo. Sim, vão construir né? coletivo, aí todo mundo leva seus alimentos para compartilhar com o pessoal. Isso é muito lindo, a união e todo o trabalho que eles fazem para construir na sociedade, dentro da comunidade, dentro da aldeia, né? Então, isso é muito, muito, muito Vou lindo. abrir um parênteses, que eu já tinha comentado sobre isso, sobre o nosso ser coletivo com a Loíse, e ela esteve pela primeira vez na maior mobilização indígena do Brasil, que é o ATL, e ela pôde vivenciar essa experiência da coletividade dos povos indígenas também, e ver essa diversidade também que faz parte da nossa identidade, aqui também da nossa história, da nossa ancestralidade, né, Lô? Isso mesmo, Lu. Foi uma experiência muito interessante no ATL, que é o acampamento Terra Livre, que reuniu mais de 6 mil indígenas. E trazendo um pouco de dados nacionais, como a Bruna falou, da diversidade de etnias, de acordo com o balanço parcial do censo 2022, em pouco mais de uma década houve um aumento de 66% dos povos indígenas no Brasil. É isso mesmo. O primeiro levantamento feito pelo IBGE, o censo, né, envolvendo comunidades indígenas, o levantamento tinha aproximadamente um pouco mais de 800 mil indígenas, né? Agora, nesse levantamento de 2022, o dado que saiu parcialmente, a gente saiu desse número de mais de 800 mil para 1 milhão e pouco mais de 600 mil indígenas. Então, é uma crescente muito significativa, né? Porque muitos povos foram extintos, disseminados, né? Muitos morreram por causa de doenças, massacres, confrontos. E é bom também a gente trazer um dado interessante, que no Brasil existem mais de 300 povos, são 305 povos diferentes, cada um com a sua linguagem, são 274 línguas indígenas faladas no Brasil hoje, e tem muitos outros dados interessantes. Então, assim, olha o tamanho da nossa diversidade, né? E vivendo em contextos muito diversos, né, Grazi? Tanto nos contextos das aldeias, né, no contexto mais próximo da floresta, mas também em contextos urbanos. E a gente precisa reconhecer essas existências, né? A gente tem indígenas no contexto urbano. Sim, tem muito. O povo, às vezes, fica com esse preconceito. Ah, mas você é indígena, mas você mora na cidade. Então, você não é indígena de verdade. Aí, como assim não é indígena de verdade? Você nasceu com essa descendência. Então, você é indígena. Você está se autodeclarando indígena. Você sabe dessa cultura, você sabe a sua língua falada, você conhece muito da sua ancestralidade. Então, isso você já é um indígena, de verdade. Porque indígena é indígena, não tem esse de indígena de mentira, indígena de verdade. Vai contar, Lu? Vou contar. Tipo assim, eu conto ou você conta? Amiga, olha, já passei por cada situação, vou te contar. Enquanto 5 meses no Rio, né? 5 meses, muito. Todo dia é uma coisa diferente, todo dia. Eu fui numa farmácia fazer um exame, o rapaz me perguntou assim, você é índia? Eu falei, sou indígena. Mas de nascença? Aí eu segurei o meu riso, depois não segurei mais, eu falei assim, sim, não tem como eu virar indígena ou me tornar indígena. A gente nasce indígena, independente do contexto que a gente está, a gente é indígena pro resto da vida. A gente nasce, está no sangue, está na nossa história, na ancestralidade, entre outras, né? Entre outras milhões de coisas que já aconteceram. São as pérolas do preconceito, né? E assim, a gente está aqui com 2 etnias representadas. Qual é a sua etnia, Lu? Eu sou do povo Runicuim, do Acre. E eu queria só colocar um parêntese. Por que eu assino como Luciene Kaxinawá e por que o nome do meu povo é Runicuim? O significado do meu nome, quem deu, na verdade, sempre foi Runicuim, que quer dizer povo verdadeiro. E aí, na expedição de descoberta do nosso povo, o não indígena foi lá e colocou Kaxinawá. Caxi quer dizer morcego e Nauá quer dizer homem branco, né? O não indígena. Tinha um indígena caçando e ele só conseguiu matar um morcego. E essa pessoa, né, esse não indígena que estava fazendo a expedição, encontrou esse indígena que estava caçando e perguntou o que ele estava fazendo. E ele falou que ele estava caçando, mas só tinha matado um morcego e respondeu Caxi, Nauá, e ficou. E os mais antigos do meu povo foram registrados como Kaxinawá.
Então, eu trago essa identidade dos meus avós, dos meus tios, todos registrados como Kaxinawá. E hoje tem um movimento do nosso povo, que é uma população de 25 mil no Acre, 25 mil indígenas do povo Runicuim, que tem colocado, além do Kaxinawá, o Runicuim. Quem está nascendo agora, nessa nova geração, só Runicuim. Gente, a importância da gente, número 1, ouvir os povos indígenas, aprender com as indígenas e conviver. Tem esse momento de aprendizado, né? Porque ela faz assim também a troca, também aprendizado, além de acolhimento, de risadas e tudo mais que a gente faz aqui. E a gente tem esse retrato muito diverso, né? Porque quando Grazi falou da experiência do avô dela, eu fiquei lembrando dessa experiência. A gente começou o papo antes, por trás das câmeras aqui nos bastidores, e a gente estava falando, comentando sobre várias coisas. E eu fiquei lembrando, a Grazi perguntou, qual é a sua etnia, Bruna? Aí eu falei, silêncio. É um silêncio, assim. A experiência de violência que fez com que seu avô silenciasse é a experiência de violência que fez com que a minha avó silenciasse. A minha bisavó é indígena e eu não faço a menor ideia. Então, nesse caso, é o mesmo caso. Tanto meu bisavô, meus bisavós maternos são indígenas, só que eu também não sei a etnia. Tanto que quando eu fui na TL, me reconheceram como parente, falavam parente, né? Que, para quem não sabe, é como a gente se trata, né? Um tratamento. E perguntavam qual a sua etnia. Aí vinha esse silêncio, justamente porque eu também não sei. Eu sempre me vi esteticamente como uma mulher negra, embora soubesse dessa parte minha indígena. Só que eu não sei, porque minha avó foi fruto de uma violência e tudo mais, e isso foi passando para a geração, e estou no mesmo lugar de Bruna, e tem muitas pessoas iguais a gente que estão nesse movimento de retomada, né, Lu? Exatamente, com o movimento que a gente chama de pessoas que estão se descobrindo, né, se redescobrindo, na verdade, a gente chama de um movimento de retomada. Até porque tem uma colega, uma parenta, né, que é atriz e que também precisou fazer esse movimento de resgate, de retomada, e o povo dela tinha sido dado como extinto, mas ela prova, né, junto com outros parentes também do mesmo grupo étnico que o dela, que não, o povo dela resiste, né, o povo Puri. Eles resistem, eles estão ali, eles existem, tem uma história por trás. E a história não foi apagada. Justamente. Tentaram. Exatamente. E essa é a história de vocês. Tentaram apagar a história, a ancestralidade. Mas existe um movimento de retomada. De quê? De redescobrir a sua própria história. Sim, conheço vários indígenas puris que estão aqui na aldeia vertical, aqui pertinho da Fricaneca. Mas, meninas, eu acho que tem uma coisa importante que a gente está falando, que é a importância também do censo, gente, né? A gente está falando de entender o Brasil, né? Olhar o retrato do Brasil para, na sua diversidade, na sua realidade, construir políticas públicas, né? Mas vamos voltar aqui para Grazi e o esporte. Porque a gente fala do micro, do macro, do pessoal. Vai e volta. Social. Não tem como fugir muito, né? Porque nossas histórias estão entrelaçadas nessa cultura, nessa sociedade. Então, não tem como a gente fugir dessas discussões. Sim. E Grazi, é fato que a gente está falando, a gente começou a falar de preconceito e tal, a gente vai voltar para o esporte. Queria entender aqui com você se dentro do esporte você já sofreu algum tipo de preconceito, né? A gente estava falando dessa vida cotidiana e tal. Acho que, né, Lu, tem o caso... Tem um caso recente do Vini Júnior, né, que é um atleta de futebol. A gente sabe que isso não acontece só no futebol, acontece também em outras áreas de esportes, no Brasil e fora do Brasil também. Mas como é indígena mulher, como é para você? Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sendo mulher ou indígena? Os dois. Jovem. Jovem. Assim, digamos que preconceito eu nunca senti. Assim, nunca ninguém chegou para mim tentando me diminuir por eu ser indígena mulher. Mas as curiosidades que todo mundo tem, né? Quando se fala de indígena. Quando eu cheguei na Vila Olímpica, as minhas colegas de quarto perguntaram: mas na sua aldeia todo mundo anda pelado? Não. Mas isso é um preconceito também, de certa forma. Porque um conceito pré-concebido de que todo indígena anda sem roupa. Sim. Aí, assim, elas até pediram desculpa antes, né? A gente não está sendo preconceituosa, a gente só tá curioso, porque a gente não conhece. E aí eu tive essa paciência de explicar e tudo que eles... Antes de me falar alguma coisa, eles diziam: me desculpa se eu vou ser preconceituosa ou alguma coisa assim, mas isso é curiosidade, porque eu não conheço. Aí você pode me explicar, me tirar essas dúvidas e tirar esse estereótipo que essas pessoas têm da gente, né? De que o indígena é aquele que mora na aldeia, que anda pelado. Não, o indígena é a pessoa de seu povo. Cada povo é um povo,
tem a sua cultura, tem a sua língua. E a gente está aqui em vários contextos, urbano, na aldeia, e assim, em todo lugar do Brasil. Eu sabia que tinha indígenas no Brasil todo, mas eu nunca tinha conhecido indígenas de outro estado. Eu só conhecia os do Amazonas. E no início desse ano, eu conheci a Lu através de um projeto. Uma formação. Uma formação de influenciadores e comunicadores indígenas da ECOAR. E aí eu pude conhecer outros indígenas de outros estados. E foi muito, muito bom para mim. Para eu saber da história de cada um, a gente vê que a gente tem a semelhança na luta, que é na educação, na saúde e de território. E de estar ocupando esses espaços que a gente está nas aldeias, a gente está nas cidades e a gente quer ser reconhecido. A gente tem essa resistência. Até tem uma frase que o meu tio sempre usa, é resistir para existir. Para que eles não apaguem os povos indígenas do Brasil. Porque eles querem que a gente... eles falam que o indígena é aquele que vive na aldeia, mas não. A gente está em todos os lugares e a gente precisa sair da aldeia para a gente buscar conhecimento, estudar e entender as leis dos não indígenas. Porque eles querem que a gente fique lá e sem conhecimento nenhum, porque aí eles podem chegar lá e, assim, tirar os direitos do indígena que já está ali. Porque ele não conhece. Só pegando um gancho, nesse ponto, a educação e o conhecimento também são libertadores, né? Sim. E a gente precisa muito estar falando isso para os nossos parentes, que a gente precisa estar buscando nosso conhecimento e educação para que a gente garanta os nossos direitos. E tanto na luta de demarcação de terra, porque a gente precisa muito para o pessoal não acabar com o meio ambiente, com a nossa floresta, um lugar que a gente vive, né? Que é muito rico. Assim, eu nunca vi lugar mais bonito do que de onde eu saí, porque a gente já viajei para alguns países e nunca vi um lugar que traz tanta calma. Tem um rio passando na frente de casa, tem a floresta, tem aquela calmaria de ouvir o canto dos pássaros, dos animais ao longe. Isso é uma riqueza muito grande. Não E ela precisa mais transmite nada. como o nosso isso. lar, né? E ela transmite isso na fala dela, Sim. no modo dela, porque é um modo de vivência, é um Nós modo somos de onde ser. nós viemos também, Exato. E a gente é o nosso próprio lar também, né? Sim, sim. Sim. Gente, só atrapalhando aqui um pouquinho, né? A Grazi falou da formação. Meu amor, ela é influencer também, amor. Ela tá presente nas redes, porque ela faz assim. Não, Sim. Grazi? E agora estou ocupando o espaço de influência, comunicadora digital. Mas aí o que rolou, assim, de ciências contábeis para Gente, essa pessoa é esporte, daqui a pouco... multimídia. Assim, como que aconteceu isso? Porque a influência no meio digital é muito importante, tanto na carreira do atleta, como para os povos indígenas, que a gente está ali demarcando as telas, como a gente fala, tá falando lá. Marcando as Gostei telas, disso. gostei. Mostrando que estamos ali acompanhando a evolução da tecnologia e tudo que a gente precisa estar mostrando, né? E, assim, eu vejo alguns... Os indígenas já estão bem famosos, já alcançaram vários lugares. Muito apoio importante para a nossa luta. E, assim, eu, no meio do esporte, vou estar mostrando eu, indígena, Graziela, mulher, no esporte, representando os povos indígenas, chegando a competições que ninguém nunca sonhou chegar. E tá ali servindo como exemplo para os jovens que queiram estar aqui. Estar no meio do esporte e também no outro meio profissional, em outro meio profissional, como a Lu, que é jornalista, que está sendo, assim, a primeira que está abrindo portas para que eles possam estar se motivando a ir em busca disso também. A gente fez um vídeo falando sobre o pioneirismo da mulher indígena e a gente começa esse vídeo, né? Foi uma ideia que a gente trocou durante a formação, falando que foram lá, disseram que era impossível, a gente não sabia e foi lá e fez. O que as pessoas diziam que era impossível. Então, nós somos provas de que não é impossível. Nós, indígenas, em contexto urbano, aldeados ou não, nós somos capazes de conquistar qualquer espaço e demarcar telinhas e telonas e qualquer outro espaço se a gente de fato quiser ocupar.
E se a gente não quiser, tudo bem também a gente viver dentro da nossa comunidade, seguindo as nossas culturas, seguindo os nossos costumes Mas e tradições. a questão é ter essa oportunidade. Você também falou da tela em forma de incentivo. Trazendo um paralelo do incentivo ao esporte, a gente tem uma lei que incentiva ao esporte. E queria saber, como atleta, como que você vê a importância dessa lei, até para jovens indígenas ou jovens de comunidade, de periferias? Isso é interessante. O projeto que me descobriu, falando assim, eles escreveram um projeto com o apoio da Lei do Incentivo ao Esporte, que é um projeto que faz com que as empresas pagam os impostos delas, né? E aí elas podem destinar parte desse imposto para projetos sociais, que aí vai conseguir verba para você conseguir comprar equipamentos, para você conseguir passagem, pagar hospedagem, pagar taxa, tudo que um atleta precisa para ele estar naquele meio. E, assim, é muito importante esse projeto do governo para os atletas, né? E, assim, mas é uma coisa que muitos não conhecem. A gente precisa estar buscando esse conhecimento, estudando, e para conseguir fazer esses projetos. E, assim, é bem, bem interessante. Sim, a gente está, né, falando hoje, a gente falou bastante da construção de políticas públicas, da importância do conhecimento, né, da importância da educação, e acho que tem bem esse lugar, né, gente? Eu fico com essa sensação aqui de que o que a gente está discutindo é a importância da gente não nos ver nos espaços, né, a ter a escolha, não nos ver nesses espaços e dizer, cara, não é natural que eu me sinta desconfortável no lugar, né? A gente também estava batendo esse papo aqui. E tem a sensação de não pertencimento, né, que em alguns lugares foi negada a presença de pessoas pretas, pessoas indígenas. E quando você chega, você sente aquela sensação de ser única, no seu caso, única, né, naquele lugar. Aí, como que também se sente em relação a isso, de ser a única, pioneira? Você sente alguma pressão também? Eu não penso muito que eu sou a única, a primeira que está ali. É porque senão eu vou ficar com muita pressão sobre mim. Faz bem. Mas depois que eu vejo que eu estou ali fazendo isso sem pressão nenhuma e vejo que eu sou essa mulher, essa primeira pessoa que está ali abrindo essas portas, estando ali, flui natural. Que eu não boto pressão em mim por eu ser a única que está ali, mas eu estou buscando o meu objetivo e com as minhas conquistas eu vou estar abrindo portas para outras pessoas. E aí eu não penso muito, não boto essa pressão em mim. Quando a gente chega, né? A gente nunca está sozinho, né? A gente vem puxando junto. Vai puxando, as pessoas vão indo. Esse é o nosso objetivo também aqui, né, nessa discussão de abrir portas, de conversar, de dar possibilidades, criar possibilidades, né? Ouvir narrativas importantes para a gente. Mas está chegando ao fim a nossa conversa. Vamos lá, vamos rimando, Precisamos gente. mais de uma... Agora sim, agora ficou bonito. E Grazi, já que você também é influencer, por favor, deixe suas redes aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, os bastidores aí, do que você faz, um pouquinho do seu treino e tudo mais. Sim, para as pessoas que queiram me acompanhar, eu uso muito o Instagram, que é Graziella_Yaci. E lá eu posto... Yaci com Y. Yaci com Y. A minha tia é com I. Sim. Posto a minha rotina de treino e a minha vida lá, no esporte. Eu vi você modelando lá também, tá? Vou dar spoiler aqui. Depois a gente conversa sobre isso. Sim. Gente, excelente, né? Eu espero que da próxima vez aqui a gente já fale assim, gente, estamos recebendo a Graziella, que conseguiu a nossa medalha de ouro das Olimpíadas. Amém. Tá treinando pra isso, Estou né? treinando para isso. Isso aí. E, assim, eu estava até querendo fazer um treinamento na Coreia do Sul, que eles são os melhores hoje no esporte. E, assim, tem um técnico muito, muito bom, um dos melhores do mundo, para que eu consiga melhorar a técnica, para refinar a técnica, para que eu possa estar melhor nos campeonatos e estar representando o Brasil melhor e chegar lá e chegar no objetivo que é ser a primeira mulher indígena a representar o Brasil em uma Olimpíada. Estamos aqui na torcida, com certeza, né, meninas? Tá, querida, potência. Potência. Isso aí, gente. Muito obrigada, Grazi. Obrigada também a vocês que acompanharam mais um episódio do Ela Faz Assim. Não esqueça de assistir os outros episódios disponíveis no site do Futura, nas plataformas de áudio e também o videocast no YouTube do canal Futura. Compartilhe. Tchau! Tchau!
Esse podcast tem edição e finalização da Tímpano Audio Design. Produção de Rodrigo Sundim e Luiz Santiago Málaga. Som direto, Joyce Santiago. Equipe técnica futura, Tamara Abreu, Lívia Lacorte e Tiago Oliveira. Estagiário Alex Martins. Edição eu, Luiz Freire. E coordenação de jornalismo, Pedro Henrique Lima.